Som teste, alô? Queridos, uma ótima noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos dar início a mais uma noite de estudo bíblico, vamos ter um tempo de reflexão na Palavra de Deus, e eu quero começar esse tempo com uma oração. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela rica oportunidade de estar em tua casa. Aqui é onde podemos te adorar, onde podemos celebrar o teu nome, tudo isso por causa da tua graça que um dia nos alcançou. Éramos pobres, éramos pecadores desprezíveis, mas, e ainda nessa condição, o seu amor, a sua graça nos alcança, nos toca e transforma os nossos destinos. Eu te agradeço por conta de tanto amor, tanta paz, tanta alegria. Temos agora a rica oportunidade, Senhor, de nos reunir em tua casa, aproveitando da liberdade de culto que ainda há nesse país, e te louvando e engrandecendo por todos os teus benefícios. Vem sobre nós, amado Espírito Santo. Precisamos da tua bênção, precisamos do teu amor, precisamos do teu cuidado. Precisamos que o Senhor abra as nossas mentes, nos dê sabedoria, tanto a mim para comunicar aquilo que é da tua palavra, quanto ao teu povo, Senhor, para absorver aquilo que a tua palavra tem de importante, de nutrientes necessários para a nossa alma. Espírito Santo de Deus, vem, eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória. Amém. Bom, vamos ler um texto. Nós, essa semana, estamos falando a respeito, desde domingo, estamos falando sobre tempo e propósito, e os presbíteros Ricardo e Roberto prepararam a pauta para hoje à noite, e me passaram, eu estou aqui, daqui a pouquinho o presbítero Ricardo está chegando por aí, está a caminho, questão de trânsito, mais especificamente do rodízio municipal que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então ele espera passar o rodízio, ele cruza a marginal e chega aqui para cooperar conosco e congregar conosco. E nós estivemos pensando em alguns temas, e essa semana, desde terça-feira, eu tenho pensado num personagem muito emblemático, que é Moisés. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas peculiaridades do relacionamento de Moisés para com Deus no seu destino. Acho que, para mim, depois de Jesus operando milagres, maravilhas e fazendo trazendo uma ideia de libertação que Jesus traz em fato e verdade, Moisés também traz de fato e verdade uma ideia de milagres, de cura, de libertação do povo de Deus do Egito, e um processo de transição. Ele é um arquétipo, uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento. Então eu quero pensar um pouco com vocês algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes na vida do Moisés, e eu quero ler um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 2, e o verso é do 2 em diante. Diz assim: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus.
Então disse sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas, Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Bom, quando nós observamos a história de Moisés, é legal a gente entender um pouco do contexto. Aqui nessa situação, há uma ordem, uma ideia de matar as crianças recém-nascidas. Há uma perseguição às crianças recém-nascidas. Nessa situação, para preservar a vida do menino que acabaram de nascer, então, essa história que nós lemos aqui. A mãe, ela pega o menino, coloca ali num cesto de junco, betuma ele, e para não infiltrar água naturalmente, e coloca, que é o processo que era feito nas embarcações antigas, né? E aliás, nas atuais também, lógico, em lugares mais remotos, que não usam da tecnologia que tem hoje. Então, em lugares mais remotos é muito comum o pessoal betumar o barco para que não entre água. Então, as embarcações, pequenas embarcações, né? Botes, coisa desse tipo. E então essa mulher, ela pega e faz isso. No interesse de quê? De liberar, guardar a vida da criança. Mas olha que coisa engraçada. Como que você pode imaginar que você pega a vida de uma criança, coloca num cesto de junco e coloca no rio e vai embora, Tiago? No mínimo, hoje em dia, essa mulher, se a justiça descobre, prende ela. Não prende? Não, doutor Tiago. Prende essa mulher. Interessante. Aqui eu quero conversar com vocês e nós observarmos Deus agindo nos bastidores para que os seus propósitos maiores se cumpram. Isso vai levar tempo. Guarde isso nessa aula, essa noite, nessa nossa conversa, refletindo. Processos de Deus, eles levam tempo para que nós possamos aprender algumas lições no caminho. Nós temos a tendência a sermos imediatistas. Uma coisa que é interessante é que todos nós queremos um futuro melhor. Todos nós pensamos em melhoria para os próximos dias. Por exemplo, quem de vocês trabalha hoje e está muito interessado daqui 90 dias ter uma redução salarial? Uai, ninguém concorda com isso? Todas as pessoas aqui no prédio, negativo, todo mundo fazendo assim, ó. Você que está na sua casa, imagina isso também. Imagina, você mora numa casa de 3 quartos, que é onde cabe 2 quartos ou 3 quartos, dependendo do tamanho da sua família. Se for o tamanho da minha, precisa de 3 quartos. Já é meio apertadinho. E imagina, você fala, não, daqui 3 meses eu vou morar em um quarto só, uma casa com um quarto só. Não faz sentido. Não faz sentido você que tem um carro legal, falar, daqui 1 ano eu vou pegar um carro mais velho e bem mais barato, e que não tem, o seu tem ar-condicionado, tem direção elétrica, tem 4 portas, trava, vidro elétrico, o ar-condicionado é digital, e aí você fala assim, bom, agora, e tem só 40 mil quilômetros rodados. Você fala, não, vou pegar um com 280 mil quilômetros, queixo duro, sem ar, sem vidro elétrico, manual. Ninguém projeta isso para a sua vida. Ninguém projeta uma curva descendente. Mas, vamos e venhamos, todos nós, em algum momento da vida, se não passamos, provavelmente vamos passar por uma certa curva descendente. Não quer dizer que ela seja para sempre, mas a vida ela tem os seus revés.
Às vezes a pessoa fica desempregada e ela passa a não ter simplesmente um salário menor, ela passa um período sem ter salário. E depois o calo aperta tanto que essa pessoa, aparece uma oportunidade de trabalho que é fora da área dela. No começo ela até quando está recebendo, recebe um bom dinheiro, do acerto, né? Ela tem ali seguro-desemprego, esses benefícios. Aí por 6 meses ela fala, não, estou procurando, mas tem que ser na minha área, tem que ser na minha área. Passa 1 ano, 2, acabou todos os recursos, a conta para pagar 150, 180 reais de água ou luz, já está sendo uma tarefa muito pesada. Essa pessoa agora ela já começa a pensar 2 vezes em ter que ter um serviço na área, na especialização dela, e que tenha que ter naturalmente o mesmo salário que tinha 2, 3 anos atrás. As pessoas elas começam a mudar, porque a vida vai fazendo com que essa pessoa molde-se a algumas situações. Então, quando nós observamos a vida do Moisés, esse garoto, esse bebê agora, ele é encontrado ali pela filha do faraó. Logo por quê? O homem que está querendo matar as crianças. E agora, num plano lindamente divino, você encontra algumas coincidências, que nós sabemos que não é coincidência. Como eu disse na introdução, é Deus. Porque eu falo coincidências porque tem pessoas que olham isso e acham que é coincidência. É Deus agindo nos bastidores, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E ele então é uma hebreia, agora nasce esse menino, um hebreu, que é o povo que Deus escolheu lá com Abraão. Você vai encontrar uma promessa lá com Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, e essa promessa ela vem se perpetuando. Ora, para que ela se perpetue, é necessário a continuidade das gerações. E agora nós temos esse garoto, e a mulher fala, olha, é o seguinte, eu pago. A menina fala, quer arrumar uma ama, alguém do povo hebreu para poder cuidar? Ela vai e chama logo quem? A própria mãe de Moisés. E agora a mãe de Moisés, que há poucos momentos atrás estava desesperada porque iam matar o seu filho, agora ela tem o suporte da caneta da filha do faraó para salvaguardar Moisés, e mais, dinheiro para poder sustentar o menino. Ah, gente, que Deus maravilhoso é esse? Agora ela começa a receber um salário que vem do tesouro do faraó, que queria matar Moisés, queria matar as crianças. Dentro dessa ideia, o processo do libertador de Israel, agora do tesouro do faraó vem dinheiro para sustentar a família do menino. Isso não é coincidência, isso é Deus cuidando de detalhes na história. Eu preciso que você entenda isso. O tempo, ele faz parte dos processos de Deus na sua vida, na minha vida. É verdade que em alguns momentos nós entramos em crises. Por quê? Nós não vemos esse progresso que eu falei ainda há pouco, que é para o qual nós estamos projetados, para que com o passar do tempo as coisas melhorem, que haja um progresso. E de repente você vê um regresso. Precisa ter paciência para esperar Deus agir, e que o progresso dele, a intervenção dele, venha a tocar a sua vida. Já no começo dessa reflexão, eu preciso te chamar a atenção para isso, porque o tempo às vezes ele é cruel para conosco. O tempo às vezes parece que não ajuda. E agora essa mulher tem o seu filho criado dentro de casa, respaldado, guardado, com a proteção da filha do faraó e com o dinheiro da filha do faraó para poder mantê-lo. Bom,
Para essas crises, agora está resolvido o problema. Agora o menino ele começa a crescer, ela vai então e devolve o garoto para a filha do faraó. Agora entra um processo interessante. Moisés, ele é criado dentro de uma cultura, que é a cultura do primeiro país do mundo conhecido da época. Deus dá a Moisés a condição de crescer literalmente como um príncipe. Moisés, que foi lançado às águas, dentro de uma cesta de junco, agora ele vive uma vida de magnata, dentro do palácio do faraó. Olha que coisa interessante. Semana passada, nós conversamos aqui numa situação muito contrastante com a de Moisés, que é a situação de José. Moisés, ele passa a adolescência e a juventude num padrão de vida altíssimo, muito rico. Ele tem acesso à maior e melhor cultura que poderia ter na época, um homem extremamente preparado, e agora ele tem um entrave na vida dele, porque ele vê um homem egípcio batendo. Os hebreus, eles eram escravos dos egípcios, então eles tinham um processo de trabalho forçado. Com essa questão do trabalho forçado, eles trabalhavam para construir pirâmides, fazer as construções, todo o trabalho de produção era um trabalho literalmente escravo. O povo hebreu agora era escravo do povo do Egito. E o Moisés vê um senhor, um homem egípcio, maltratando um hebreu. E ele vê alguém do seu povo sendo maltratado. Ele vai intervir naquilo e com isso ele mata aquele homem que estava maltratando, o egípcio que estava maltratando o hebreu. No outro dia, ele mata, e a Bíblia ela vai trazer no capítulo 3, vale a pena depois você em casa dar uma lida aí no repertório da saga de Moisés. Você vai ver que ele enterra o egípcio na areia. O que acontece? No outro dia, ele vê então um hebreu brigando com um hebreu. E ele intervém naquela situação. Fala: por que vocês, conterrâneos, estão aí brigando entre si? O cidadão vira para ele e fala assim: ei, quem colocou você de juiz entre nós aqui? Agora você quer ser juiz da gente? Por quê? Eu estou batendo nele aqui, estamos brigando, eu estou batendo nele, você vai fazer comigo que nem você fez com o cara que você matou, o egípcio? O Moisés falou: opa, aconteceu e eu achei que ninguém soubesse. Com isso, o faraó já ficou sabendo. E agora o Moisés, para não ser preso e morto, ele precisa fugir. Nessa fuga de Moisés começa, olha que interessante, gente. Na fuga de Moisés começa a chamada ministerial de Moisés. Que jeito estranho de ter uma chamada ministerial, hein? Uau! Nos dias de hoje, espera-se que um jovem vá para o seminário, faça o seminário, de lá ele saia, vá ser um obreiro estagiário do seu pastor, e saindo dali, já vá para uma igreja com no mínimo 150, 200 membros, ganhando uma prebenda aí dos seus 6 a 7 mil reais, com casa pastoral, gasolina. O que eu estou falando é algo que eu sei bem. Então, pessoal, procura isso. Moisés é diferente nesse aspecto.
Agora, veja que interessante, ele deixa o luxo do palácio, ele deixa a riqueza, ele deixa todo o seu glamour, toda a sua pompa de ser chamado filho da filha do faraó, para agora viver como fugitivo. É o contrário do para sendo fugitivo, se tornar o libertador do povo de Deus. Olha como são as histórias, elas não são iguais. Os propósitos de Deus cumprem-se, mas os destinos, os caminhos não são iguais. Porque quando você pensa em José, é o contrário. José é vendido, vive vida de pobreza, vai viver como escravo na casa do Potifar, de lá ele vai para a cadeia, de todo esse processo ele se torna rico, governador, famoso, pompa, e dentro disso ele é uma pessoa que serve para preservar a linhagem. Lembra que eu falei de Abraão, uma promessa e preservação de uma linhagem, para que o processo, que a promessa e o propósito maior de Deus para toda a humanidade se cumprisse? Está acontecendo com José por um caminho, com Moisés é outro caminho. Agora, com Moisés, ele vai viver em condições difíceis. Moisés vai passar um processo agora, queridos, de pelo menos 40 anos, vivendo na região de Midian, ali na região de Midian, onde tem naturalmente o povo que são os midianitas, um pessoal que nunca se deu bem com o povo hebreu. Você vai ver que a ideia dos midianitas relacional com o povo hebreu não é a das melhores. E Moisés está agora do palácio, está vivendo fugitivo. Ora, aparentemente, a vida do Moisés está assim. Ela está em declínio, em curva de declínio. Quando nós olhamos com os olhos naturais, você fala, meu, esse cara está mal. O cara está falido. Tinha todo um bem-estar, tinha toda uma pompa, vivia num lugar excelente, e agora ele vive numa condição de fugitivo, precisando trabalhar duro, trabalhando junto com o seu sogro. Você olha em condições naturais e fala, o propósito da vida desse cidadão está mal. Quando um dia ele está passando por um lugar e algo inusitado acontece. Eu tenho certeza que com você nunca aconteceu isso. Comigo nunca aconteceu. Se aconteceu com você, por favor, me procura e manifesta. Tem um lugar onde tem um tanto de mato. Aquele mato começa a pegar fogo. Até aí normal. Só que começa a pegar fogo, mas o mato não consome. Olha que coisa estranha. Isso já é muito estranho por si só. Se vocês olharem num lugar, se vocês estiverem, eu tenho certeza que se vocês estivessem, eu gosto de ler a Bíblia assim, pessoal, procurando entrar na história. Eu tenho quase certeza que se você está num lugar e você vê o mato pegando fogo, você já vai ficar muito, muito intrigado. Você fala, que mato esquisito é esse? Que pega fogo e não consome. E está pegando fogo e está lá, e está pegando fogo e está lá. Ora, é só você pensar, madeira, papel, qualquer coisa que pega fogo, ele se deteriora. Mas o mato está lá, Lucas. O mato está lá, está pegando fogo. Para ficar pior, eu queria ver se algum de vocês ficava lá, se não saía correndo, sai uma voz de lá, chamando o seu nome. Moisés, Moisés. Amparo. Olha, se sou eu, provavelmente eu ia sair correndo, gente. Eu ia falar, esse negócio está esquisito demais isso aqui, gente. Vamos ser sinceros, a gente gosta de espiritualizar muitas coisas, né?
A gente daqui fala assim hoje, né? Fala, não, agora a gente sabe que foi Deus. Porque você vai lendo a história, você já chega rapidinho no meio e no fim você fala, oh, que maravilha, fala em línguas, fica feliz, chora, se emociona. Agora, se põe no lugar do camarada. Um lugar ali que ele conhecia, na região e tal, de repente, aí sai de dentro daquele negócio uma voz pegando fogo sem consumir. Pensa que cena hilária. Não é esquisito demais isso, gente? É como eu sempre digo, nas minhas pregações, nas minhas reflexões, desculpe eu ser muito simplista e não usar termos teológicos, Deus usa umas coisas muito esquisitas. Deus, volta e meia, Ele faz umas coisas muito esquisitas aos nossos olhos para cumprir os seus propósitos. E ali Ele fala para Moisés, Ele olha assim e fala, oi, sabe meu nome? Como é que é isso? Como é que é isso? Sai voz de dentro do fogo que não consome o mato e é o meu nome que chama. Moisés, tira essa sandália aí do seu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Ele, opa, Moisés, eu tenho uma missão para você. Do mato, gente, pegando fogo. Isso parece filme de Hollywood. Olha, eu na minha adolescência, ao ler a Bíblia, algumas histórias eu falo assim, é daqui que os caras de Hollywood tiram tanta ideia interessante, tantas ideias intrigantes. Eles leem a Bíblia e falam assim, isso aqui é coisa de cinema. E aí o cinema acaba retratando essas coisas aqui, viu? Não é que a Bíblia é coisa de cinema, o cinema tem muita coisa que é tirada das ideias da Bíblia, porque isso daqui, gente, vamos e venhamos, só para fazer um trocadilho, isso aqui é coisa de cinema. Não é? Coisa do desenho do Homem-Aranha, uma aranha que pica o camarada e ele fica com poderes extraordinários de subir pela parede. Coisa de voz que sai, é muito parecido, não é muito diferente não. Coisa de voz que sai de dentro do mato, que pega fogo, não consome, fala seu nome e agora manifesta. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ô Moisés, eu tenho para você uma tarefa. Eu quero parafrasear esse momento. Moisés, você nasceu para algo. É mesmo? Nasci para algo. Você nasceu para uma tarefa muito específica, Moisés. Eu estou parafraseando, não está exatamente assim na Bíblia. Você nasceu para ir retirar o meu povo da escravidão lá do Egito. Volta lá. Mas uns anos atrás, o Moisés tinha saído de lá com sérios problemas, fugido. Lá era um lugar que Moisés conhecia muito bem. Não se esqueçam que Moisés, como eu disse na introdução, cresceu ali. Que ele era um ambiente que Moisés cresceu jogando bola. Jogando bola é por minha conta, tá? É minha livre interpretação. Então, você tem essa situação, ele voltar ali. Mas como é que eu falo o que para esse pessoal? Olha que coisa interessante. Mas eu chego lá e falo para o que para o faraó? Não, vai lá para o faraó e fala que é para tirar meu povo de lá. Gente, não é coisa de cinema? Vai lá, fala para o faraó para tirar meu povo de lá, que eu quero que meu povo vá embora. O Moisés, ele tinha um problema, gente. Ele era gago. Ele tinha problema de comunicação, ele era gago. Aí ele começou a colocar uns empecilhos. Ele falou, não dá, eu não sei nem, eu tenho problema aqui, quando eu fico nervoso, então trava. Não é a situação do gago, assim, quem tem problema de gagueira, quando fica nervoso, tá, vou chegar na frente do faraó, imagina. Eu estou parafraseando, é o que está por detrás da conversa. Ele chega lá e fala, não, vai lá, pode ir, leva seu irmão vai ajudar você. Você fala com o seu irmão entende bem a sua gagueira, seu irmão fala com ele. Mas como é que eu chego e falo assim? Moisés batendo um papo, imagine, mas Moisés batendo um papo com a voz. Mas como é que eu chego lá e falo assim, vim aqui buscar o povo? O senhor acha que é assim? É o faraó prendendo milhares e milhares e milhares de hebreus. Mas é para isso que você nasceu, rapaz. Vai lá e fala com ele e tira esse povo de lá. Gente, ele olha assim e fala, eu imagino uma charge, né?
ele olha assim e fala, e eu falo que quem falou isso? A voz? Não, Moisés, fala que o eu sou o que sou mandou você lá. Eu pergunto para você, essa noite, se acontecesse uma coisa dessa, como é que você se comportaria? Eu vou pegar uma situação aqui. O povo brasileiro está cativo nos Estados Unidos da América, maior exército do mundo, maior poder bélico do mundo, e você tem que ir lá bater um papo na Casa Branca com Donald Trump. Falou, eu vim dizer para o pessoal aqui, mas quem mandou você? A voz, o eu sou o que sou, mandou eu vim aqui. Você teria coragem? Veja que inicia-se aqui um processo de intimidade. Dada essa introdução, agora entra o processo de ele ir até lá e as coisas acontecerem. E o propósito da vida de Moisés, eu quero chamar a atenção para você do tempo. Isso acontece quando ele tinha cerca de 80 anos de idade. Tcharam! Não está na sua vil juventude, não está na sua melhor forma, não está com aquele pique que nós temos quando temos 30 anos de idade, 35 anos de idade. E agora ele tem essa missão pela frente. Olha o processo que Moisés passa para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Boa noite, presbítero Ricardo, a paz. Boa noite. Sim. Isso. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu já vim acompanhando a história, muito bem colocada pelo pastor, falando a respeito da vida e das diferentes situações e da vida, tanto de Moisés quanto de José. E assim, e agora, nós, depois de termos ouvido essa introdução, nós temos a questão do tempo, que o processo e tempo, eles andam na vida do crente, na vida do cristão, de mãos dadas. Isso é inquestionável. Processo e tempo andam juntos. Aliás, diga-se de passagem, quase nada que nós queremos, desejamos ou planejamos acontece no tempo em que nós queremos. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, nós somos preparados para que possamos receber ou ser determinadas coisas. E isso está muito bem explícito nas Escrituras, através destes personagens que estão registrados nas Escrituras. Você abre, por exemplo, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Lá nós vamos ver quantas pessoas que foram, muitas delas transformadas e moldadas, preparadas pelo tempo e pelas mais situações diversas e adversas que alguém pode vivenciar. E com isso, ou dentro disso, estava o processo de trabalhar de Deus. Por isso, não é em vão que em Tito 2,14, a palavra de Deus diz assim: porque Deus tem preparado, Deus está preparando um povo para si. E dentro dessa preparação, existem os mais diferentes processos, como foi, por exemplo, o de Moisés, citado aqui pelo pastor, e de José. Quando nós olhamos do nosso ponto de vista, quando nós olhamos ou à vista do nosso ponto, nós facilmente tendemos a rejeitar qualquer hipótese, qualquer ideia de um plano, um propósito ou um planejamento que nos diga a respeito. A tendência mais simples é desistir. Eu até acredito mesmo que, como seres humanos, como eles eram, o caso de João Batista, que o pastor pregou aqui domingo, né? Você mencionou a respeito de João Batista e que ele pediu confirmação para os seus discípulos, umas 3 semanas,
é que eu vejo uma coisa com a linha só, está tudo grudado. Né? Os improváveis, os discípulos, é uma linha só. Porque eu sou muito... Os improváveis, bem lembrado, essa série foi uma série interessante. Entendeu? Porque assim, eu tenho muita facilidade para guardar tempo, esse negócio, horário, é comigo mesmo. Então, dentro dessa questão, dentro dessa visão, o próprio João Batista, depois de haver confirmado e atestado a presença do Espírito Santo de Deus no batismo de Jesus, dizendo: esse é o Cordeiro, João 1,29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele mesmo, por causa das situações, por causa da aflição do coração, todo ser humano, acredito que passe por isso. Todo ser humano vai passar por isso. Em um momento em que a fé dele vai ser testada, a promessa vai ser testada, a condição em que ele se encontra vai ser provada, e ele mesmo depois manda pedir confirmação se aquele de quem ele mesmo testificou era ele. E aí Jesus então diz, né? Vai e diga a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os demônios são expulsos, e ao mundo, ao povo é anunciado o Evangelho de Cristo. Então esse processo ele é importante na nossa vida. E por incrível que pareça, irmãos, ou infelizmente ou felizmente, cada um avalia do seu ponto de vista. A palavra de Deus diz em certo lugar, Provérbios 7, é melhor ir à casa aonde existe o luto do que a casa onde há festa. Porque lá na casa onde há luta é que se vê o final de todos os homens, é que se aprende como é que termina os homens. E você pode então dessa maneira dar humilde. Aí Oséias 2,14 diz: eis que te atrarei até o deserto, e lá eu falarei contigo. Então o deserto parece que ele está sempre presente, como esteve na vida de Moisés, como esteve na vida de José, e como está na vida da igreja, a qual Deus está dizendo através de Tito: eis que estou preparando um povo especial, zeloso de boas obras. E esse preparo ele é através destas mais variadas circunstâncias que nós estamos vendo. Não há como escapar de um processo de maturação, de maturidade, sem passar por esses processos. Não há como ser em Deus sem passar por esses processos. Ô Ricardo, peraí. Nós estamos falando de algo aqui, que o deserto, se levantou uma lebre aqui, que o deserto faz parte do processo de aperfeiçoamento nessa linha de tempo, certo? Correto. Peraí, esse evangelho seu aí é rejeitado. Está meio fora de moda do que o pessoal está pregando por aí. Porque quando vendem hoje uma ideia do evangelho para as pessoas, venha para Jesus e você não vai ter mais problemas. Uma certa irmã que eu conheço disse certa vez para mim, angustiada: eu não sei porque que eu fui conhecer Jesus, desde quando eu conheci, a minha vida é só tribulação. E ela ainda não havia entendido o propósito de Deus na vida dela. Ela ainda não havia entendido. Deixa eu encerrar essa minha fala aqui com um texto de Hebreus. Eu vou inclusive ler para os irmãos Hebreus no capítulo 4, a partir do versículo de número 12, onde a palavra de Deus diz assim, meus irmãos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que adentrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão. Se a igreja estivesse aqui presente hoje, eu ia dizer para ela repetir assim: retenhamos firme a nossa confissão. Qual que é a tendência do cristão diante da situação de Moisés e de José? Negar a confissão. Negar. E aqui a palavra ao escritor de Hebreus está dizendo: retenhamos firme a nossa confissão. Aquilo que eu comecei confessando desde o começo, eu vou continuar confessando no meio, e eu vou terminar confessando a mesma coisa. Retenhamos firme a nossa confissão. Para Moisés, a confissão que ele tinha que manter é aquela que Deus prometeu para ele no capítulo 3 de Êxodo: eu vou te usar como um vaso, como instrumento para tirar meu povo do Egito. E aí depois acontecem tantas coisas no meio do caminho, tantas coisas contrárias. A palavra que José tinha que manter
confessando é aquela que Deus havia prometido através do sonho das vacas gordas e das vacas magras, e depois das espigas douradas, bonitas, e em detrimento das espigas feias, murchas, que comiam as espigas sadias, né? É o sonho de José. Qual a confissão de José? É a mesma de sempre. E olha que ele tinha motivos extras para poder dizer, não é isso, eu me enganei, esse sonho não é de Deus, esse sonho eu não interpretei corretamente, não é isso, não é aquilo. E é um exemplo para a nossa vida, porque a nossa confissão como crentes, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, é a mesma, nas mesmas diferentes e diversas situações, porque a história do pastor Fernando não é a mesma história que a minha. A experiência do pastor Fernando me edifica, me acrescenta, me ajuda, mas não é a minha. A história que Davi viveu ali naquele momento de matar o leão e depois de matar uma ursa, não é a mesma minha, quando ele diz diante de Saul, olha, o teu servo estava no campo e matou um urso e matou depois um leão. É a experiência dele, me edifica, me ajuda, mas não é a minha. Então, qual é a confissão de Davi? Mesmo passando como o Not-Sekelin, que é o servo do rei, o escudeiro, é a mesma daquele que Deus havia prometido. Mantenhamos firme a nossa confissão, do começo ao fim. Quais são as nossas lutas? Quais são as nossas dificuldades? Sempre, todas, em todo momento. É igual dívida, você nunca deixa de ter. Nunca passa. Você acaba de pagar uma, já tem outra. Você terminou de pagar um carnê, um cartão, já tem outro. E aí você fala assim, não quero mais comprar nada, porque eu não quero ter dívida. Não, você vai ter dívida. Você vai ter dívida. Não tem como fugir disso. Você vai ter tribulação. Não vai fugir disso. E qual que é a palavra de Deus para nós? Mantenhamos firme a nossa confissão. Aquilo que eu recebi no começo da minha caminhada, eu vou mantê-la. E aí eu termino a minha fala aqui, para não se aprofundar demais. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, que como nós? Como tudo que eu te falei agora. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Acheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos socorridos em tempo oportuno. Sermos socorridos em tempo oportuno. Quem é que precisa de socorro? Quem precisa de socorro. E ser ajudado para quê? Porque está precisando de ajuda. Mas no tempo oportuno, aquilo que o pastor Fernando acabou de falar. Tempo sempre lutando contra nós, em todos os sentidos. Então, esse evangelho é o evangelho rejeitado, é o evangelho dispensado, porque não produz riquezas, porque não produz, do ponto de vista de alguém por aí, não produz aquilo que eles gostariam que produzisse em termos monetários. Mas não é isso que Deus está nos preparando. Deus está preparando um povo. Esse fator tempo é uma coisa interessante. Vou ainda tocar um pouco mais nessa questão do que eu falei, porque isso é sério. Hoje, e agora, esse ano ainda de 2020, é um ano onde agora nós temos aí algumas pessoas, eu não sei quantas, assistindo virtualmente, e daqui a pouco a pessoa pode ligar aqui, desliga essa nossa transmissão, e ela assiste alguém lá na Coreia, e aí vai assistir um outro pregador dos Estados Unidos, e vai assistir um pregadorzão famoso, e vai assistir outra igreja famosa, que tem uma sede muito grande, tem programa de televisão e tal. Então, esse acesso, ele se tornou muito comum e vital com essa coisa que nós tivemos aqui da quarentena. Aí o que acontece? Você começa a ouvir de tudo. Eu não, porque uma que eu quase não ouço. Procuro ser muito seleto em quem eu ouço. Prefiro vir direto na palavra e meditar na palavra. Procuro ser muito seleto em quem eu ouço. E você começa a ter acesso a um monte de coisa. No meio desse monte de coisa,
Vem um monte de coisa boa e vem um monte de coisa ruim. E aí vem um evangelho de facilidades. E aí, esse evangelho de facilidades, você vai para a Bíblia, ele não condiz com as realidades. Nós olhamos Moisés, gente, pegando aquela vara dele, e a vara dele se transforma em cobra, e ainda dos magos também se transformam em cobra. Eles falam, isso aí a gente faz também. Aí eles se transformam em magia, né? Através de magia eles transformam a vara cobra. Só que aí a cobra de Moisés vai e come as outras cobras. Mostra que o poder de Deus está acima. Você encontra coisas na caminhada do povo de Deus, quando eles estão, e nós gostamos de pregar isso, gostamos de ver isso, que o povo de Deus está no deserto, tem lá um processo onde as pessoas eram picadas por cobra, então é criado uma grande cobra de bronze, né? Uma cobra de bronze, e as pessoas que olhassem para aquela cobra e tivessem sido picados de cobra, olham para aquela estátua de bronze, agora elas eram curadas. Era uma simbologia de olhar para Jesus na cruz e ser curado. Ali está uma tipologia de Cristo. Então nós vimos isso, vemos o Moisés pegar a vara dele e tocar ali no Mar Vermelho, no canal de Suez ali, e o mar se abrir em dois e o povo passar a seco. Legal, tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas não se esqueça que tudo isso está acontecendo num processo de libertação, num processo de deserto, está acontecendo num contexto de deserto e num contexto de peregrinação. O que acontece é que o evangelho que estão vendendo hoje em dia, ele tira esse processo de peregrinação e nos apresenta às pessoas um triunfalismo que é falido em relação à palavra de Deus, porque tem processos, não tem como. Eu preciso falar isso para vocês. Não é de hoje que pessoas chegam frustradas para mim e falam, não, para mim o evangelho não funcionou. Mas quem disse que evangelho é para funcionar? Evangelho é para transformar. E a partir da transformação funciona. Não é que funciona para transformar, ele transforma para funcionar. O processo é outro. Então, vendem um evangelho barato hoje em dia. Isso é algo que precisa ser combatido. Eu preciso ser uma voz que clama aqui no deserto. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, eu já falei isso, não tenho problema nenhum com prosperidade, não tenho problema nenhum em a pessoa se dá bem, eu quero, você quer. Na nossa introdução aqui eu falei sobre isso. Nós queremos sempre um progresso gradativamente crescente e linear. Eu também quero. Isso é normal, é o que todos nós queremos. Mas a questão do evangelho é que você passa pelos processos sabendo que no final da jornada tem uma terra prometida para você. No decorrer da jornada, você só vai conseguir comer pão caído do céu, viver o milagre do pão caído do céu, no momento que falta o pão no deserto. Você só vai ver água salopa nas regiões de Mara sendo transformada em água potável no deserto. E é preciso alguém com fé e obediência tocar a vara ali, obedecendo a Deus, para que aquilo aconteça. Mas aonde que está acontecendo isso? No deserto. Se está tudo bem bom, se está tudo certo, está tudo beleza, não tem milagre, não há, o que mais haverá de manifestação? Então nós precisamos entender que nesses processos da caminhada, nós vamos crescendo, a famosa frase, de fé em fé, de glória em glória. E com isso nós sabemos que tem lá no final, para nós, uma terra prometida. Está ficando bom a nossa aqui. Podia continuar falando. Gostei aqui da aplicação do pastor Fernando. E, assim, lembrando, irmãos, que nós estamos falando a respeito de aqui foi citado dois personagens bíblicos, José e Moisés, e os seus mais variados processos, e nenhum deles disse que não estava
dentro desse propósito de Deus por causa dessas coisas que estavam acontecendo. O nosso tempo são diferentes os caminhos. Mas tanto Moisés quanto José, eles estão passando por processos e Deus está aprimorando eles. E aí, uma fala muito interessante disso que nós estamos falando, de José, de Moisés e de outros personagens também que vão nos inspirar na nossa caminhada, é o fator de que todas estas coisas, conforme Paulo explica aos Coríntios, estas coisas nos foram postas para exemplo, para que nós não caiamos, por exemplo, no mesmo erro de Israel. Nos foram colocados como exemplos para nos servir de inspiração, de motivação, de ensino. Então, dessas lições que nós estamos ouvindo, disso que nós estamos aprendendo aqui, que muitos de nós já conhecemos, mas que nos faz aqui relembrar a mente, ao coração, aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes é preciso que nós nos relembremos daquilo que nós já aprendemos, para colocarmos em prática na nossa vida, para que nós mantenhamos uma fé saudável, uma fé pura, uma fé genuína em Deus, que não se deixa enganar, que não se mistura com esses tipos de fé que estão por aí, a qual Deus não prometeu. Eu vou dizer mais para os irmãos ainda, que tem caráter escatológico, é um tipo de manifestação de fé que está para o tempo do fim, porque desta fé surgem homens gananciosos, homens enganadores, bajuladores, que não têm amor às ovelhas. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso em Atos dos Apóstolos: surgirão entre vós homens corruptos, que não terão amor às ovelhas, mas desejando somente a lã delas. E um amigo meu diz, 11:56 de Isaías, eles comem a carne, tosqueiam a lã e roem o osso, são lobos gananciosos. Da margem, esse tipo de evangelho que tem sido pregado, e vocês vão ouvir muito mais ainda, através principalmente da televisão, é um tipo de evangelho que produz esse tipo de gente, ao qual também o apóstolo Paulo nos repreende, dizendo aos Filipenses: porque eu já vos disse uma vez, e vos digo novamente chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Quando se adere, quando eu falei que na minha caminhada eu conheci um sem número de pessoas que vêm frustradas e falam: Jesus me abandonou, Jesus não cuidou de mim. Por quê? Eles vieram por uma propaganda enganosa de um evangelho que não vai ter problema. É mentira. Na caminhada cristã, na jornada cristã, todos nós teremos problemas, e é com os problemas, nas tribulações, que o Senhor vai se manifestando, e nós vamos conhecendo a manifestação da presença, da glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Aí as pessoas falam: Jesus me abandonou, Jesus não sei o que, cria um bando de crente mimado, um bando de crente não me reles, não me toques, desculpa o termo, crente Nutella, né? Eu sou do tempo do crente raiz. Quando você olha para a palavra de Deus, é crente raiz. Entende? Tem que estar preparado para os impactos da caminhada. Presta atenção. Falamos do José. Olha o nível de frustrações iniciais que esse cara tem. Tudo para ser um cara depressivo, resmungão, para ser um camarada revoltado com a vida, para ser, agora também eu vou ser hardcore. Já que aconteceu isso na minha vida, venderam eu para meus irmãos, eu vou criar um motim aqui, eu vou ser um Che Guevara, vou ser um revolucionário. José podia ser um cara assim, tinha tudo para ser um cara assim, entendeu? Ele se manteve equilibrado, esperando os propósitos, a manifestação de Deus na vida dele. E aí você vê uma curva contrária, de um camarada que sai de baixo e vai para um alto estágio. No Moisés, você vê um cara que sai de um alto estágio e vai para baixo. E Deus está com um e Deus está com o outro também, irmão. Deus está com um e Deus está com o outro. Um irmão tem carro, o outro anda a pé. Um irmão mora na mansão, o outro mora no casebre. Um tem tênis All-Star, o outro tem chute. Já aconteceu comigo. Mas Deus está com um e está com o outro.
cumprindo o seu propósito específico em cada vida em particular. Irmãos, se Deus chama, nos Salmos diz isso, se Deus chama as estrelas pelo seu nome, cada uma delas, Isaías também, que dirá nós, que somos povo seu, que temos um nome apropriado, um nome específico na boca de Deus, no registro do livro da vida, um nome que não é esse, que não é o seu que você usa aqui. Então, se Deus chama estrela pelo nome, que dirá eu, então, irmãos? Então Deus está trabalhando num processo específico na minha vida. Eu vou dar conta diante do Cordeiro de Deus, diante de um processo que eu vivi, especialmente, particularmente, não é coletivo. Deus vai me dar tratamento VIP nesse dia, que eu não gostaria, particularmente, não coletivamente. Então Deus tem essa atenção de estar trabalhando, de estar operando na nossa vida e ser conosco em diferentes situações. Deus está operando. Se você, na sua caminhada cristã, se você não entende isso, se você não consegue absorver isso, este pensamento, esse entendimento, você vai sofrer muito na sua trilha, vai sofrer muito na sua caminhada, vai abrir a sua boca indevidamente para falar coisas que não se devem falar, depois vai ter que prestar conta, como prestou Jó no último capítulo. Ô Jó, o que você está falando? Onde você estava quando eu criei o sol, a luz e as estrelas? Onde você estava mesmo? Ah, está na minha mente só, você nem existia. Você não sabe de nada, garoto. Respeita a minha história de Deus. Respeita o eu sou. Exato, melhor ainda. Respeita o eu sou, cara. Você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue compreender. Nesse caso, talvez daí tenha nascido. Você sabe com quem você está falando? É o único que pode dizer isso, cara. Você sabe com quem você está falando? Sabe o que você está falando, Jó? Tem noção? Você sabe de quem você está falando? Então, quando nós não observamos isso, irmãos, quando nós não entendemos isso, e eu julgo isso aqui que nós estamos tratando ser muito importante. Muito importante, porque isso nos traz maturidade. Isso salva vidas. Isso salva vidas. Isso salva vidas. Isso é importantíssimo, porque faz com que as pessoas passem a entender que elas não estão sozinhas e nem abandonadas no processo. Exatamente. Isso traz esse processo de maturação, de entendimento. E nós vamos viver vidas cristãs muito mais felizes. Muito mais felizes, que vai glorificar a Deus e vai agradar a Deus, por causa do nosso posicionamento. Todas essas coisas vão passar, todas essas coisas um dia vão ficar no passado, e o que nos aguarda, nós não nos cansamos de falar disso, é muito maior, é muito melhor, é indizível, mas a vida como nós a vivemos, como nós a entendemos, ela é de grande valia, de grande importância. Por isso há que muitos que desistem no caminho. E uma das coisas que fez com que Israel fosse todos eles rejeitados por Deus no deserto, você lê lá em 2 Coríntios no capítulo 10, foi a murmuração. Do que eu estou falando? De coisas que eu não entendo, de coisas que eu não sei. Se você não sabe do que você está falando, se você não entende do que você está falando, fica com a sua boca fechada. Eu costumo dizer que nada mais perigoso do que uma pessoa com uma ferramenta na mão, boa intenção e falta de conhecimento. Dá uma porcaria tremenda. Eu só tive boa intenção. Não. Por boa intenção, muitos foram rejeitados por Deus, porque não sabiam o que estava falando, começando por Jó, porque não entendiam do que estava falando. Por isso que a palavra de Deus diz: vigia o teu pensamento, vigia você mesmo, mede você mesmo, julga você mesmo. Não é só no dia da Santa Ceia, no momento em que nós vamos cear, não. O tempo todo nós devemos julgar a nós mesmos, porque Paulo diz que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados pelas pessoas do mundo, porque eu mesmo já me julguei, eu mesmo já me alinhei com aquilo que declara, com o que ensina a palavra de Deus. Nós vamos ser cristãos e cristãs felizes, maduros no entendimento. Olha só o que Paulo diz em Hebreus capítulo 5, verso 12 em diante: porque eu vos alimentei. Não, esse é Coríntios, é um outro texto, é o texto que diz
que aquele que toma leite ainda é menino e não está experimentado, não amadureceu. Mas o mantimento sólido é para aqueles, olha como é importante essa palavra, o mantimento sólido é para aqueles que, em virtude de terem os seus sentidos exercitados na palavra, se alimentam de mantimento sólido. Então a Bíblia faz esta distinção. Paulo ainda diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino, mas tão logo eu cresci, eu deixei estas coisas de menino de lado. Então a maturação, a maturidade, o crescimento espiritual, ele é de suma importância para a nossa vida. Aí nós não vamos ser esse tal Nutella que nós ouvimos falar por aí, em algum momento nós ouvimos também. Entende, irmãos? Recomendação. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. Olha a recomendação do escritor aos Hebreus no capítulo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí o texto continua dizendo que em vista da proposta que lhe estava colocada, ele suportou a afronta dos pecadores. Esse é o dilema de Deus, suportar a afronta dos pecadores. Desde quando o mundo é mundo, desde quando o homem é homem, o seu comportamento tem afrontado a Deus, e Deus está suportando. E as nossas são as mais diversas, em todo momento e em todo tempo, com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa. E aí a palavra de Deus nos dá a mesma recomendação, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Em troca de quê? Também, igualmente, de uma alegria que nos está proposta. Nós estamos suportando, nós estamos vivenciando estas coisas, nós estamos passando por maturidade. Pedro, a primeira vez que ele recebeu o convite de Jesus no mar, se és tu mesmo e não é um fantasma, ordena que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: olhando o vento e o mar. Quando você olha o vento e o mar, você vai cair. Comenta? Não, tranquilo. Pode concluir? Sim, concluiu. Eu queria trazer para a questão de Moisés, que então ele passa o processo. Eu estou encurtando a história, obviamente, a história é riquíssima, é grande e rica em detalhes. Ele então entra no processo, o faraó tem o seu coração endurecido, e a Bíblia diz que o próprio Deus endurece o coração do faraó, justamente tudo isso para que a glória de Deus se manifestasse, né? Há pessoas que dizem, Deus manipulou a história. Não, ele precisava mostrar o mecanismo para que a glória dele se manifestasse. E aí vem então as 10 pragas no Egito, e naturalmente agora, em nome do eu sou, o povo é liberado. E agora o povo liberado chega de frente ao mar, e atrás, no meio do caminho, o faraó teve um negócio, falou: mas peraí, liberei esse povo todo? É que o pátio ficou vazio, rapaz? Não, me arrependi, manda buscar. Só que agora eles já estavam perto do Mar Vermelho. Aí quando olha para frente tem o mar, e quando olha para trás tem o exército. Você já se viu assim alguma vez na sua vida? Sem saída. Olhou para frente, se eu andar, eu morro afogado. Se eu voltar, eu sou preso ou morro. Se eu resistir, eu morro a espadada. Deus sempre vai ter uma saída quando você está na caminhada dentro do seu propósito. Lembremos que agora o Mar Vermelho se abre, o povo passa. O exército, quando vai passar, as águas se fecham e o exército morre afogado. E o povo passa em terra seca. Você chega, vai passar todo um processo no deserto para agora chegar à terra prometida.
O próprio Moisés não entra, mas por causa do discípulo que ele fez, Josué, o povo entra e entra com Josué. Agora, irmãos, algo muito importante tem que ser observado. Lá com José, o propósito dele era manter aquele padrão de prosperidade no Egito, nesse mesmo Egito, para que o povo hebreu e outras pessoas, sobretudo o povo hebreu, mantivesse, não morresse de fome e mantivesse o seu legado, por causa da promessa feita a Abraão. E agora o povo entra na terra prometida, e ali ele pode se reproduzir, pode se organizar como um povo, como nação. Tem todo um processo agora para que até hoje você olhe para o Oriente Médio e veja lá uma nação chamada Israel. Deus preservando esse povo até hoje, por causa de uma promessa, de um propósito que ele fez lá atrás, e dessa raiz viria Jesus Cristo, que veio e alcançou a mim e a você, nós gentios. Agora a grande pergunta que fica é: sabia que você tem um propósito como o de Moisés? Tem tanta gente no Egito aí fora que precisa saber que você é um porta-voz do eu sou, para que eles conheçam o eu sou e sejam libertos do deserto, do Egito que eles estão vivendo, da escravidão do Egito, do mundo. O Egito é uma simbologia do sistema mundano, do sistema de Satanás. E eu e você somos os Moisés de hoje, individualmente, para fazermos o processo de levarmos essas pessoas a conhecer Jesus. Quantas vezes você se apresentou a pessoas e disse: olha, entenda a paráfrase, né? Eu venho aqui para tirar você daqui em nome do eu sou. Amém, irmãos? Então, continuando assim essa fala, eu vou fazer essa colocação. O pastor colocou muito bem que os processos eles são importantes. Nós colocamos muito bem que os processos eles são importantes. Não existe esse evangelho barato que eles estão anunciando, que se anuncia por aí. Não existe esse evangelho, porque eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi isso na vida de ninguém. Deus sempre apresentou propósitos. Deus sempre apresentou propósitos na vida daqueles a quem Ele chama, e nenhum deles foi fácil. Uma coisa que eu vejo aqui na apresentação do pastor Fernando, na fala do pastor Fernando, irmãos, é o fato de que nós temos naturalmente uma tendência para sairmos correndo ao berro do leão, a agirmos ao berro do leão, a sermos sairmos com medo, amedrontados, porque nós ouvimos o inimigo, a voz do inimigo das nossas almas, em qualquer circunstância da nossa vida, irmãos. Tem coisas que eu costumo falar assim, irmãos, que a ignorância, às vezes, na nossa vida, ela é uma dádiva. Se nós tivéssemos conhecimento de todos os detalhes que iriam acontecer em nossa vida, nós travaríamos. Nós não teríamos condições de vivenciar tudo. Porque tem uma frase do Nicolas Cage que ele diz assim: quando você olha para o futuro olha para você e muda. Nunca dá certo o seu plano, ainda que você conheça esse futuro, nunca daria certo. Por quê? Porque só Deus conhece todas as variantes do futuro, e Ele sabe onde quer chegar, exatamente onde quer chegar. Olha a história de Jesus, olha a história de Israel, o único povo na terra que vivenciou algo assim. Não tem outro povo que fala a mesma língua hebraica depois de mais de 5 mil anos. O mesmo povo falando a mesma língua, o povo referido na palavra de Deus, não existe outro. Então Deus, Ele sabe todas as variantes que uma vida vai passar, que uma nação vai passar, que alguém pode viver, para chegar naquele resultado específico.
Qual a nossa posição? Confiar. Aí diz em certo lugar, Lamentações de Jeremias, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Então tem coisas que eu costumo dizer assim, olha, a ignorância ela é uma dádiva, porque eu vou vivenciando coisas boas, positivas, de aspectos positivas ou negativas em minha vida, mas que em todas elas Deus está presente, seja nas positivas ou seja nas negativas, porque Deus está usando uma coisa e está usando a outra, e eu estou sendo preparado, estou sendo amadurecido por conta disso, né? Esses dias aconteceu um acidente comigo no trabalho meu, que eu estava fazendo lá, um vento soprou, eu estava fazendo uma fachada lá, estava na embalagem ainda, eu acabei de fazer, e o meu amigo, e quando nós acabamos de fazer, colocamos de pé assim, veio um vento por detrás e empurrou o negócio, que derrubou em cima da escada, que arranhou a placa de cima e embaixo. E eu tinha acabado de dizer, daqui a pouco eu entrego. E aí bate aquela angústia, sabe, aquela vontade de memorar, por quê? Porque é uma pergunta clássica. Por quê? Por quê? Meu Deus do céu, estava pronto já. Quem que eu amaldiçoo? O vento, a cadeira, que sempre pôs a escada aqui? Para quem que eu lanço essa maldição? Maldito dia que eu nasci, será? Como Jó. E você passa aquela inconformidade, porque é natural do ser humano. Eu gostaria de não ser assim. Eu não sei se alguém aqui assim é, mas... E aí estamos lá, aí o meu amigo Josué, né? E falou assim, aí também ficou angustiado, puxa também faz muito parte dessa, faz assim, parte desse momento, sabe? Traumático, puxa. E aí vai passando um tempo assim, aquele silêncio, né? Que a gente vai triturando, a gente vai organizando os pensamentos, o coração, e aí a gente eleva os nossos olhos ao Senhor, a Deus. E agora, assim, o que a gente faz? Aí lá a oficina ela é monitorada por câmeras, aí eu mandei para o cliente o que aconteceu, ele viu ao vivo, aí o cliente falou, traz a placa para me ver, para eu ver, né? Aí eu falei, vamos levar então. O não nós já temos, vamos em busca do sim. E tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus Cristo o sim e o amém de Deus. Colocamos o Senhor Deus na nossa frente, e fomos com o nosso coração tranquilo, sabendo que o resultado do futuro pertence a Deus. Se Deus nos abençoar, nos favorecendo, deixando a placa lá e sei lá que negociação que pode dar, amém. Se não der também, amém, do mesmo jeito, estamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, amém. Mas se o Senhor não quiser deixar a gente virar um churrasco aqui, amém também. Glória a Deus. Glória a Deus para churrasco e glória a Deus para sair inteiro daqui. Foi assim que eles fizeram. E nós também fizemos a mesma coisa. Aí chegamos lá e tal. Ele viu, olhou, disse, não gostei, ficou muito feio e tal. Aí eu falei, tá bom, Josué, então, aí me veio a ideia, vamos preparar as coisas que estão em volta da fachada, depois a gente vê o que faz com essa placa aí, né? Aí fomos preparando, colocando as coisas em volta, a lâmpada, não sei o que, tal. Aí falei, vamos colocar a placa para ver onde que vai a medida, depois é só a gente tirar e colocar de volta a outra que a gente vai trazer e tal. Aí quando colocamos, o cara ficou olhando, namorando. Aí disse, não tem um desconto para essa placa aí não? Fizemos as contas, falei, é melhor. Aí falei com o José, é melhor ele ficar com essa placa, cara, porque vai dar um prejuízo lascado. Aí quanto tal, e negociamos lá e tal, então fica com a placa, tal seu desconto, e passou, como tudo sempre passa. E o dia de 24 horas sempre passa. E sempre vem o sol. E depois vem a lua. E o sol. E a lua. E o sol. E a lua. E o sol. A lua e o vento. O sol, a lua e o vento. E passou. Eu não sei o que eu faço. Estou no desespero. Encharcou toda a minha casa. E agora está tudo perdido. Sol, vento e lua. Passou. O que acontece? O que eu vou fazer? Meu Deus me abandonou. Tal. Sol, o vento e a lua. Passou. Até que um dia não vai ter sol, nem vento e nem lua. Então, se nós aprendemos a fazer como Paulo e Silas na prisão, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, depois de todo chicoteado, esbugaiado, todo cheio de ferida, nós já falamos isso daqui talvez algumas vezes aí. E aí o irmão Paulo diz, puxa o hino da harpa para nós. Puxa um hino aí, o 15. Com cego andei, perdi. Passou. Foi. Se nós aprendemos a dar glória a Deus,
aquietar o nosso coração, a olharmos para Deus em todos os momentos da nossa vida, certamente nós vamos ser pessoas felizes em Deus, entendendo que Deus tem propósito para tudo, que o propósito dele na minha vida não é o mesmo que o seu, que a minha vida não é a sua, que a sua não é a minha. Nós vamos ser cristãos mais felizes, maduros, cheios do Espírito Santo de Deus, dando glória a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Sim. Algum irmão gostaria de se manifestar? Houve alguma pergunta pela rede social? Quem está monitorando? Não houve nenhuma colocação? Algum irmão gostaria de fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Esse é o momento, irmãos. Alguma experiência, breve experiência, pode vir à frente, pode tomar a oportunidade agora, irmãos. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor Fernando. Amém. Então, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reflexão na nossa roda. Que Deus nos dê graça para discernirmos os tempos, as formas do agir, do mover e do manifestar de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos dê força, sabedoria e graça em todo o tempo. Que Deus abençoe vocês. Quero orar. Domingo, estaremos aqui às 18h30, se Deus quiser. Se Deus nos permitir, estaremos aqui. Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em sua casa e podermos conversar a respeito da tua palavra, a expormos a tua palavra e os princípios enriquecedores que ela nos tem. Te louvamos, exaltamos, engrandecemos por todos os benefícios, em nome de Jesus Cristo, para o louvor de sua glória. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, uma ótima noite, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.